Bom, no vídeo anterior, gente, nós falamos sobre o Om, né? O que ele é, o que ele representa, de onde ele vem, né? Mas eu queria me estender mais um pouquinho, né? Talvez tenha ficado aí uma pergunta no ar, né? Por que cantar um som mudaria alguma coisa? Por que uma sílaba teria esse poder, né? A gente vai responder isso. E a resposta vem de dois lugares que raramente se encontram: a ciência moderna e os rishis, os sábios, né, védicos, que descobriram isso há milênios. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o som, né? O som, ele não é um objeto. O som é um movimento. Quando você fala, canta ou bate palma, você está criando uma perturbação no ar, uma vibração. Essa vibração, gente, ela viaja em forma de ondas. É igual quando a gente joga uma pedra na água e vê aqueles círculos se espalhando ao redor, sabe? Só que no caso do som, essas ondas, elas são invisíveis, né? E elas não ficam só no ar. Elas entram em ressonância com você, com o seu corpo, né? O seu corpo, ele é feito majoritariamente de água e tecido mole. E esses materiais conduzem a vibração muito bem. Quando você ouve um som grave e forte, você sente no peito, não é? Isso não é imaginação, isso é física. Agora, toda vibração tem uma frequência. Frequência é basicamente a velocidade da vibração. Quantas vezes ela oscila por segundo. Sons agudos têm frequência alta, sons graves têm frequência baixa. E aqui está uma coisa bem interessante. Cada objeto, cada estrutura tem uma frequência natural, uma frequência em que ele vibra com mais facilidade. Isso se chama frequência de ressonância. Quando um som externo coincide com a frequência natural de um objeto, os dois entram em sintonia. O objeto começa a vibrar mais forte com menos esforço. Isso é ressonância, gente. E um exemplo simples disso é aquele, né? Se você cantar uma nota certa perto de um copo de cristal, ele vibra. Se você reforçar demais, ele quebra, porque a vibração interna ficou intensa demais. Agora, traz isso para o seu corpo. Quando você entoa um mantra, você não está só fazendo barulho, você está gerando ondas que percorrem a estrutura inteira do seu sistema nervoso. A coluna vertebral, por exemplo, funciona como um ressonador natural. O crânio também e o tórax também. Pesquisadores já observaram que certas frequências vocais ativam regiões específicas do cérebro. Estimulam o nervo vago, por exemplo, que é o nervo responsável pelo estado de calma do sistema nervoso, né? Isso é mensurável, gente, isso é físico, é real, né? E ainda tem mais. A fáscia, né? Aquele tecido que envolve tudo dentro do seu corpo, que no Yin Yoga a gente estimula bastante, né? Ela conduz vibração como um cabo elétrico. Ela conecta tudo e ela responde ao som. Existe um experimento, gente, muito bonito chamado de cimática. Você pega uma superfície de metal com areia fina assim, coloca essa areia fina em cima dessa superfície, né? E põe ela para vibrar em diferentes frequências. E a areia, ela começa a se organizar em padrões geométricos assim incríveis, né? Cada frequência cria um padrão diferente. Frequências assim mais complexas criam padrões incríveis assim, muito elaborados, né? E o que isso nos diz? Que o som não é só movimento. O som, ele organiza a matéria. Isso é poético, sim, mas ao mesmo tempo literal, né? O som, gente, tem estrutura, o som cria forma. E aqui a gente chega na parte mais fascinante, né? Enquanto a ciência moderna chegou nessas conclusões aí nos últimos, 200 e pouquinhos, né, anos, os rishis, né, esses sábios aí do passado, da tradição védica, eles já trabalhavam com isso há milênios. Eles não tinham um osciloscópio, né? Não tinham laboratórios, mas eles tinham algo que poucos cultivam hoje em dia, né? É a atenção profunda voltada para dentro.
em harmonia com o Atman, né? Eles acessaram essa sabedoria universal. Eles perceberam que certos sons tinham efeitos específicos nos nossos estados internos, né? E eu não estou falando do significado das palavras somente. Eu estou falando da vibração bruta mesmo do som, né? Do impacto físico e mental que a frequência cria. Eles chamaram esses sons de mantras. Mantra vem de duas raízes sânscritas. Man vem de manas, né, que é mente, e tra seria instrumento ou aquilo que liberta, tá? Então, mantra é um instrumento para a mente, mas funciona pelo corpo. E o Om é o mantra raiz, é o som primordial. A tradição diz que o Om é o som do universo em repouso, a vibração de onde tudo surge e para onde tudo retorna. A física moderna tem algo parecido para nos dizer aí. O universo está em vibração constante, assim ela diz, né? Partículas subatômicas não são objetos sólidos, são campos de energia oscilando em frequências específicas, ou seja, tudo vibra. Tudo é onda. Então, quando você entoa o Om, você não está repetindo uma palavra somente. Você está sintonizando o seu sistema com algo muito maior. Você está entrando em ressonância. E isso muda como a gente pratica. Quando você canta o Om com atenção, né? E não por obrigação, não no automático, né? Você está aí usando a voz como um instrumento de sintonia, de afinação. A intenção, gente, amplifica o efeito. Isso precisa ser entendido. Então, a atenção, ela direciona a vibração. Por isso, os rishis insistiam tanto na pronúncia correta dos mantras. Não é preciosismo linguístico isso. É uma engenharia sônica, a forma de cantar os mantras, metricamente falando, né? A frequência certa, no momento certo, com a atenção certa. Isso produz um estado interno específico. A ciência e a tradição chegaram ao mesmo lugar por caminhos diferentes. O som vibra, o corpo responde. A mente se transforma. Os rishis não precisavam de laboratório para saber disso. Eles eram o laboratório. E você também pode ser. Se esse tema aqui ressoou com você, e eu espero que tenha literalmente, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, o link está na descrição. Nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado sempre. Om Namastê.